E aí, pessoal? Tá bem, né? Tranquilo? Então tá. Sempre bom estar com vocês aqui e sempre bom conversar sobre esse assunto. Eu fiquei feliz, Maurício, de vocês fazerem uma vez por mês esse culto, né? A família. Excelente, excelente. Tem que cuidar, desculpa aí a comparação, mas tem que cuidar do casco do navio, né? Nós temos um oceano ainda para atravessar. Cada dia é um desafio, cada dia é novo, né? Seja quem está começando aí, sei, tem casais aí abaixo dos 10 anos, sim. Aí, eu não gosto de trazer, eu digo, é bom que a minha esposa vem, né? Que ela dá para eu falar sobre por que cuidar do casco do navio. É porque, aliás, não entendo nada de navio, mas quando eu pedi essa menina aí em casamento, eu pedi e saí correndo, né? Ela falou sim, tudo, oramos, choramos, estavam felizes, mas eu saí correndo, entrei no ônibus, ela estava em Jundiaí para São Paulo, eu entrei no ônibus, sentei assim, respirei, falei, Senhor, e agora? Eu falei com ela, porque ele tinha falado para mim, não adiantava ficar orando sem falar com ela. Realmente, falei, e agora? E ele falou, não precisa perguntar nada, estou tirando você de uma canoa e estou pondo num navio. Então, olha, navio não é brincadeira não, hein? Custa caro, né? Tem muita mão de obra para fazer, enferruja e se não cuidar do casco do navio, a coisa pode acontecer lá embaixo, né? Embaixo d'água. Exatamente, olha. Bom, o assunto aqui não era navio, né? Então, eu não tinha pensado nisso, mas é bom, né? O casco vai ficando emperrado, vai ficando lento, porque tantas crostas, e ele não fica liso, né? Precisa pôr mais força para andar menos. E é isso aí, além do risco que corre, né? Por isso que quando faz o reparo, ele é levantado num estaleiro. Estou ensinando para vocês, vai que vocês sabem muito mais que isso. Mas ele tem que ser levantado num estaleiro, tem que ser revisado por dentro e por fora. E que bom que vocês estão prestando atenção nisso, pelo menos uma vez por mês. Não deixar para fazer isso lá uma vez no ano, porque é extremamente necessário. Deus falou comigo que estava me botando num navio porque eu estava casando com ela. É assim o casamento, é assim a família, uma responsabilidade enorme, não pode ser tratada assim de qualquer jeito e não pode ser como dá, tem que ser como tem que ser, né? Muito bom. Eu escolhi um texto aqui, Lucas capítulo 6, um texto, versículos 47 a 49. Esse texto faz parte do Sermão da Montanha, que está mais está mais inserido ali no livro de Mateus, no capítulo 7 de Mateus. Nós vamos fazer o navio de cabo a rabo. Mas eu escolhi o texto aqui de Lucas, porque ele tem uns detalhes bem interessantes. Lucas 6, 47 a 49, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aquele famoso corinho lá que as crianças cantam, né? Não construa sua casa na areia. Bom, o Senhor Jesus, primeiro ele fala que ouvir, conhecer, saber, sua palavra, e no caso está se referindo bem especificamente lá em Mateus 7, àquilo que ele está ensinando ali nas bem-aventuranças, que são
princípios fundamentais de uma vida boa, de uma vida centrada no reino de Deus, ele fala, então, ele está falando sobre ouvir e não pôr em prática o que ouviu, conhecer e não pôr em prática aquilo que conhecemos. Esse é o assunto que ele está falando aqui. Aí ele fala, então, a que se assemelha essa pessoa, a pessoa que aprende, mas não coloca em prática, porque nós sabemos que é aí que está a consolidação do aprendizado. Sem a prática, ele não existe, ele vai acabar com o tempo ou não vai fazer efeito na vida da pessoa. É tão simples assim e tão profundo e importante porque o Senhor Jesus é quem está falando sobre esse assunto, né? E se ele colocou esse assunto no texto que eu considero chave nas Escrituras, que é o Sermão da Montanha, aquele dia lá, chave que ele senta e começa a ensinar os discípulos, ele coloca isso aqui, é porque realmente temos que prestar atenção. O que é isso? O que é essa coisa de não viver aquilo que se ouve ou que se aprende, não pôr em prática? É a falta de coerência. Como ele está colocando uma casa, depois para exemplificar, então eu tomei para a gente conversar sobre isso, porque casa e família são sinônimos nas Escrituras. Aqui, quando fala de casa, nós já estamos pensando num prédio, os seus fundamentos, certo? Mas essa casa é sinônimo de família. Você vai encontrar a mesma palavra quando fala a mulher sábia edifica a sua casa, e não está falando da casa de pedra, mas a casa de vida, casa família. Tudo bem? Então, eu parei um pouquinho nesse assunto da coerência, porque isso tem muito a ver com o ser humano. O ser humano gosta de facilidades, gosta do que é mais rápido, mais fácil, né? Você liga e já tem, você faz o pedido, você tem o controle, você sabe, tudo muito mais fácil. Quanto mais fácil, mais leve, mais descomplicado, parece que melhora a vida. E o nosso estilo de vida, com essa tendência, também não demanda muito aprendizado e nem a prática daquilo que se aprende. Esses dias alguém estava conversando comigo, falando de uma pessoa muito teóloga, muito conhecedor, impressionante, mas aí a pessoa dizia, mas eu não sei como que eu faço com ele, porque ele é muito grosseiro com a esposa. Cara, interessante. Como é que você pode ser um grande teólogo e um conhecedor profundo das Escrituras e tratar mal a esposa? Ou seja, ou passou por cima, ou não colocou em prática aquilo que conhece. Isso é a incoerência. Isso pega profundo na vida da gente. Pô, mas se eu morasse sozinho numa ilha, eu poderia ser incoerente em tudo e ninguém ia ter problema comigo. Mas eu sou casado com essa mocinha aí. Imagina a incoerência para quem vive junto, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nós somos ainda bem jovens, estamos com 36 anos. Mas imagina só você não ter coerência com o que você pensa, com o que você fala, com o que você aprende, com o que você vive no dia a dia. E como administrar isso quando tem mais gente no barco? Vamos, já que é o barco, né? Tem mais gente no barco conosco. Então, Jesus fala, a quem assemelhamos? Como a gente entender essa coisa da coerência? E ele fala de um homem que edificando a sua casa. Volto a dizer, casa é aquela família construída em cima dos fundamentos que Deus nos deu,
E essa família, ela tem um reflexo na eternidade, na terra como no céu. A família é modelo, é construída conforme o modelo celestial. Então não é uma coisa resultado das conveniências humanas. Até tem uma frasezinha lá no livro Na Terra como no Céu, Pai. Na terra como no céu, Pai. Tem uma frasezinha lá assim, que casamento não é um entretenimento ao qual temos direito depois que atingimos a maioridade. Aí já somos maiores, agora já podemos também brincar disso. Não é, né? Quem brincou com isso se queimou. Não é. Então vamos lá. Jesus diz que para entendermos sobre uma vida coerente, ele falou que de um homem que edificando uma casa, ele primeiro o que ele fez foi cavar. Cavou e abriu profunda vala. Gosto demais dessa versão. Ele, para construir uma casa, teve que cavar profundo e a vala o máximo possível até encontrar a rocha. Nós sabemos que a rocha é figura de Jesus. A rocha é Cristo. Se a rocha é Cristo, a areia que nós retiramos somos nós, a nossa humanidade, a nossa natureza. Nós somos fragmentos dessa rocha. E para você encontrar solidez, para encontrar a rocha eterna, a base da existência humana, base para construir uma família sólida, é necessário retirar o máximo de areia. Não sei aqui quantos já construíram uma casa e sabem que precisa cavar. Agora, a Isabel está lembrando que nós tivemos em Lisboa esse ano, o nosso filho é guia turístico lá, levou a gente para conhecer tudo e ele está lá, esperto no negócio. E Portugal, em 1740 e alguma coisa, teve um terremoto que destruiu a cidade de Lisboa. E então eles passaram a edificar a cidade com bases sólidas e normas para que possa resistir um provável terremoto que pode acontecer, já aconteceu uma vez. Então, falando em casa, parede, casa, prédio, mas casa, família. A família não pode ser construída em cima da areia da nossa, apenas em cima das nossas ideias, dos nossos conceitos, daquilo que nós achamos. E, aliás, não estou falando aqui com casais de noivos, né? Eu gostaria. Estou falando aqui com quem já casou. Já não adianta mais. Não, adianta sim, né? Você conversa com um noivo. Por acaso tem algum casal aqui noivo? Não, né? É só para casados mesmo. Então, mas quem está para se casar? O que eles conversam? Será que eles estão preocupados com retirar a areia cada dia um pouquinho e cavar mais profundo possível para que aquela casa que eles estão prestes a construir possa ser construída de fato em cima de fundamentos firmes? Ou eles estão preocupados só com o que as pessoas vão ver? A festa, o colar, o vestido, o tapete, a música, as flores, um monte de coisas que são importantes. Mas olha, poucos casais, né, sentam de fato para juntos já começar a cavar uma vala. Às vezes só começam a cavar depois que já estão na vala.
depois que a água já chegou lá, né? Então, a primeira coisa que nós temos que colocar em prática é essa coisa. O cavar é exatamente aquilo que Jesus está falando sobre tornar sólido, tornar parte das nossas vidas aquilo que a gente está vendo, ouvindo, entendendo no reino de Deus. Cavar para retirar tudo aquilo que é superficial, passageiro, transitório, fútil, desnecessário, menos importante, estabelecer exatamente os princípios, onde nós vamos falar um pouquinho deles aqui na frente. Quanto mais de mim, quanto mais das minhas ideias, dos meus pontos de vista, quem é casado sabe. Quanto mais meus pontos de vista, quanto mais minhas convicções, quanto mais eu sei a minha escolha é a melhor, pior. Até eu gosto de olhar casais no supermercado. De vez em quando eu vejo no supermercado casais. Aí tem alguém, um está empurrando o carrinho e tem um escolhendo. Aí fala, não sei. Mas para quê? Mas por que essa marca? Eu me lembro que logo que nos casamos, nós estávamos no supermercado e de repente, nem somos profundos conhecedores de salame. Hoje, 36 anos depois, não somos. Mas eu me lembro que nós dois estávamos discutindo sobre a qualidade de um determinado salame lá no mercado e éramos recém-casados. Quanto mais mais problema. Quanto mais areia debaixo da base, mais problema. Então, o segredo é cavar uma vala profunda, retirando tudo aquilo que um dia ou outro vai deixar a casa em falso, a casa família. E o versículo é claro, né? Ele, encontrando a rocha profunda, ele vai subsistir a todas as intempéries, as enchentes do rio, vento, e vai acontecer, porque se não aconteceu tempestade ainda na sua vida, onde é que você anda? O que aconteceu? Você mora sozinho numa ilha? Porque a tempestade vai acontecer. Ventos e... às vezes não precisa ser aquele tufão, né, o tsunami. Mas olha, vai acontecer, se não aconteceu. Mas com certeza você já experimentou alguma coisa. E experimentou que quando passa a tempestade, a casa está bem solidificada, o casamento, a família, é gostoso, né? É gostoso você sentir que, olha, dá para perdoar, dá para ser perdoado, dá para resistir. Dá para resistir. Imagina só que nós vivemos nesse mundo, a terra sem forma e vazia, esse deserto terrível. Tá, e a sugestão, eu não ia dar uma sugestão dessa, né? Mas a sugestão é, não demore muito para perdoar, porque fica velho o negócio. O casco do navio vai ficar cada vez mais grosso. Então é isso. Ouvir e praticar é sinônimo de coerência. Nós estamos coesos na parceria, coesos conosco mesmo, com aquilo que a gente se diz entender e ter como lema, como traço, rota. Já que falamos do navio, tem sempre uma rota, ter coerência com aquilo. Se nós estamos indo para o norte, é para o norte, nossa navegação não pode ser sem rumo. E muito bem, então eu começo a casa por aí. E o começo é o mais importante de tudo.
é ter ponto de partida. Conosco, a gente já era duas crianças já com mais de 30 anos, então foi fácil, né? Porque, não, mais de 30 anos já está acostumado a mandar na sua vida. Me lembro que a gente estava descendo, nós estávamos noivos, foi tudo muito rápido antes que ela desistisse, quer dizer, né? Foi tudo bem rápido. Aí nós estávamos indo um dia para um determinado compromisso e ela arrasta a mãe dela e eu pela rua, saímos da casa dela, da cidade dela, que não era a minha cidade, e aí eu estou acompanhando ela e ela para no ponto, o ponto do ônibus é aqui, só que ela olhou assim, eu não entendi nada, mas ela olhou e falou, o ônibus já passou. Ela já sabia que não tinha determinadas pessoas no ponto, então o ônibus já passou. Então vamos pegar o táxi. Aí quando eu ia parar o táxi, ela passou na minha frente e parou o táxi. Aí quando eu ia abrir a porta, ela abriu a porta, falei, pronto, vai me botar lá dentro. Pôs a mãe dela lá e entrou também. Aí eu fiquei aqui junto com o motorista, mas ela ficou ensinando para ele tudo. Pensei, será que ela vai pagar o táxi? Não, eu paguei. Aí eu fiquei só namorando, sabe o que é namorando? Fiquei olhando para ela. Lá na minha terra a gente diz assim, onde é que você vai amarrar seu burro, né? Mas é assim, ela sabia remar, tá remando. Todo mundo sabe remar, por causa das suas qualidades, meu amor. Ela falou, eu tenho que explicar por quê. Por causa das suas qualidades. Você estava vivendo, você já tinha mais de 30 anos, você não teve pai, você tinha que fazer, tinha que trocar o botão de gás, tinha que... Então... Mas entramos, né? Mas eu também tinha meus costumes, né? Até o jeito de lavar minha roupa, vamos dizer assim, né? Que nessa idade eu tinha lavado muita roupa. Então, imagina só, essas duas pessoas vão brincar de casinha. Cara, vai dar problema. Qual que é o segredo para dar certo? Qual o segredo para o barco não ficar encalhado por aí? É colocar em prática aquilo que são os fundamentos. Quando eu volto da lua de mel, aliás, antes da lua de mel eu já tinha lido, eu estava morrendo de amores por ela, né? E a Bíblia fala assim, marido, ame a sua esposa. Eu falei, Senhor, não vai falar um negócio desse para mim. Isso diminui, isso aí até meio que estraga o clima, né? Do jeito que eu a amo. O Senhor não falou nada. 2 semanas depois, o Senhor falou para mim, ame a sua esposa. Eu falei, o quê? Mas é o que eu estou fazendo. Aí, queridos, o Senhor falou, não, é amar a sua esposa. O amor não cuida dos seus interesses. O amor não está firmado em coisas que vão trazer qualquer benefício em troca ao resultado. O amor é dadivoso, é generoso. E aí, realmente, não aprendi não, né? Não aprendi 2 semanas, falar para você que 2 semanas depois de casado eu já tinha aprendido o que é amar a esposa. Não aprendi não, mas comecei pelo menos a entender o que não era certo, o que não era amar. E colocar, então, em prática. É o exercício da prática que vai realmente trazer solidez a nossos relacionamentos e também dar rumo, né, na nossa vida. Então, o início da casa é assim. Eu quero ir lá em Deuteronômio 22 para falar do final de uma casa. Deuteronômio 22. Aqui no capítulo 22 de Deuteronômio tem uma série, aliás, vocês já estão acostumados a me ouvir falar sobre esse assunto aqui, mas aqui tem uma série de princípios, de código de ética, como conduzir bem a sua vida. Como eu já falei, nós não estamos morando sozinhos numa ilha, nós vivemos em sociedade. Nossa família é a célula principal dessa sociedade. Não precisamos ficar repetindo isso, que nós estamos
cada dia mais numa sociedade cada vez mais controversa, mais complicada, mais inflamada, mais perdida em meio a tanta proposta que vem. E a Bíblia tem seus princípios, seus esteios, suas balizas para dar rumo à nossa vida. E aí, no caso nosso aqui hoje, em família. Por que o foco é no casal? Porque o casal é a base da família, é o tronco da árvore. É ali que está a vida, é a vida para seus troncos, né? Seus ramos. E no capítulo, então, 22, desde o capítulo todo é assim, mas vamos aqui para o versículo 8, que está bem relacionado com o nosso assunto. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. Então, a durabilidade da nossa casa, família, está na fundação que nós já estabelecemos, é Jesus, e não alcançamos Ele sem tirar a nós mesmos. Nós não vamos nunca colocar a base, a nossa dependência, a nossa fé em Jesus, se nós mesmos não nos retirarmos, né? Agora aqui o Moisés traz esses conselhos, aí está falando da conclusão dessa casa. Está partindo do princípio de uma arquitetura onde o telhado não era como a gente conhece. A casa era meio que quadrada, então eles colocavam um vigamento, que nós fazemos hoje laje, um vigamento, e depois eles botavam terra, compactavam aquilo lá, e aquilo lá era chamado de eirado, que você lê lá, eles estavam, a mulher lá, a Raabe, escondeu os espias no eirado, lá entre as canas de linho, aquelas onde secava cereais, onde deixava as coisas lá em cima. Essa casa, a recomendação aqui é fazer o parapeito. Todo mundo tem ideia do que é isso, né? É como o corrimão de uma escada, né? Você faz uma escada na sua casa e faz o corrimão para que ninguém, né, caia dali. E então, os parapeitos, difícil para explicar isso em espanhol, porque não tem muito varandal, pretil, é difícil de colocar, porque não faz parte da vida das pessoas. Você não faz isso, a menos que alguém construiu a casa, pôs uma laje, então a criança, já aconteceu muito acidente de criança cair da laje, porque não tinha o corrimão, o parapeito. Então, o que é esse parapeito? Esse parapeito são os critérios, os princípios que nós estabelecemos com base nos princípios cristãos, com base na palavra de Deus, com base no que nós entendemos o que é o reino de Deus. Na casa física, é o risco de alguém acidentalmente, desprevenidamente, assim, cair de lá. Mas vamos pensar na casa, família. A casa, vamos pensar nessa casa. Se ela não tem bases, ela vai rodar. Mas se ela não tem também princípios que vão orientar a sua vida, ela pode acontecer de determinadas decisões ou escolhas, ou modelo como a gente vai caminhar, deixar
os nossos filhos ou alguém que passe pela nossa vida ser prejudicado por causa disso, pela falta de princípios, falta de coerência que nós começamos a falar, né? Coerência relacionada com a prática daquilo que a gente sabe, que saber é um problema, a gente sabe, mas se não faz parte da nossa vida, não faz diferença. E se não faz parte, e não faz parte porque não colocamos em prática. Por isso Jesus falou esse assunto. Então, vamos aqui pensar. Estamos construindo ou construímos uma casa. Qual é a solidez dela? E qual é a segurança que ela oferece para aqueles que fazem parte dela? E aí então o navio também, que por acaso entrou aqui na conversa desde o início. Qual é a segurança que essa embarcação? Porque não é segura a jornada. É um mar tempestuoso que nós temos para atravessar no caso do navio. A casa sofre embates, o vento, a tempestade, a enchente, os rios, etc. Mas se faltam princípios, normas claras, critérios, pode fazer com que aquela pessoa que faz parte da nossa vida ou que por acaso entrou na nossa vida possa sofrer algum prejuízo porque a nossa casa não teve segurança. Dá para entender ou não? Que segurança estamos falando? São os parapeitos. Eu chamo de parapeitos bem definidos. Não pode ser uma cordinha, não pode ser alguma coisa que não vai aguentar. Esses fundamentos são os princípios da autoridade, os princípios que vão nos conduzir em coerência com aquilo que a gente sabe. Você não pode simplesmente porque você sair andando à deriva como se você não vai chegar em lugar nenhum. Então, aquilo que nós falamos, tem um ponto de partida, que é Jesus, e tem uma série de arranjos e equipamentos e acessórios que também são Jesus, porque é a sua palavra, são os seus princípios, e são as normas, não regras mortas, mas são os princípios do reino. Aqui em Deuteronômio 22, ele fala, por exemplo, no versículo 9, para não semear a tua vinha com duas espécies de semente. Esse negócio aqui, para mim, é muito sério dentro da nossa família, dentro daquilo que nós estamos construindo. O que é semear com duas sementes? O que é lavrar, no versículo 10, com boi e jumento? O que é? Jugo desigual, mas é justamente a mistura, a duplicidade. Uma coisa hoje e outra, uma coisa para um assunto, outra para outra. Então, falta de firmeza, falta de... Inclusive, no livro, é uma pena que eu não pude explorar muito no livro, porque o mundo hoje não aguenta isso. Mas é uma crise de autoridade na família. Pais têm que ser a autoridade. Não estou falando para pegar um martelo e quebrar as coisas em casa. Estou falando que tem que ser baliza correta, marcos irremovíveis, tem que ser ponto de partida e orientação segura para que os filhos possam dar andamento em suas vidas e viverem suas vidas com coerência, com direção, com base daquilo que eles precisam ter. Então, a duplicidade
isso tem muito a ver com aquilo que a gente aprova e reprova. Por isso eu sempre repito que o meu pastor falou para mim quando nasceu meu filho. Ele falou: nunca diga não para ele se você não vai sustentar esse não até o fim. É melhor você engolir seco, faz de conta que você não viu. Não diga nada se você não vai sustentar até o fim. Porque se você não sustentar aquele não, você vai estar fazendo isso aqui. Sementes diferentes, porque são posturas diferentes para uma mesma situação. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E então dá, então tá bem. Aquela história a mãe fala para o filho, né? Desce daí dessa árvore, senão você cai, quebra o pescoço e eu ainda te mato. Sabe, o negócio não tem nada a ver. Ou então fala: você não vai? Então pode ficar. Então você acaba. Não, os pais podem delegar isso. A família não pode ficar à deriva. Esse negócio aqui de vestir linho e lã, tem aqui também. Vestimenta está falando com a nossa santidade, nosso estilo de vida com Deus, porque a roupa está relacionada com a cobertura da graça na nossa vida. Então não pode ser uma coisa e outra. Pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode ser verão e inverno ao mesmo tempo. E a lã e o linho não se combinam, porque o linho é para verão e a lã é para o inverno. Essa incoerência, essa duplicidade vai criar um vácuo, vai produzir uma fissura na nossa casa e vai trazer confusão para os filhos. Até aqui fala da roupa do homem, roupa de mulher. Ou seja, não está falando exatamente da roupa, mas o fato de o homem não ter posição bem definida de responsabilidade, de governo. É o que manda, é o mandão, mas de governo, responsabilidade, sacerdócio, de ter diante de Deus, diante de qualquer situação, com chuva ou sol, ter a responsabilidade sobre ele. Não, a responsabilidade é minha, pode não ser a minha culpa, mas é minha a responsabilidade. Ele não obedeceu e caiu da casa. Tá, não deveria ter caído. Mas eu falei que estava sem parapeito. Mas então, peraí, sabe? Uma vez um irmão falou comigo: olha, os meus filhos, e outras palavras, falou: a igreja é responsável pela vida espiritual dos meus filhos. Não, senhor, não. A igreja não é responsável por nada. Responsável sou eu. O responsável pela vida é você. E aquilo que não está mais na sua mão e na sua escolha e na sua decisão, deles. A igreja é o ajuntamento. A igreja vai colaborar, a igreja vai investir, a igreja vai trabalhar para isso, a igreja vai fazer... Mas a igreja não tem essa responsabilidade. A responsabilidade é minha, como pais, nós sermos luzeiro, sermos baliza. É a responsabilidade de nós, de termos fundamento, de termos parapeitos. E a igreja vai ganhar com isso. A igreja vai ganhar muito com isso. Mas vender os nossos filhos, terceirizar os nossos filhos, como a escola, por exemplo. Filhos não vão para a escola para aprender bons modos. Se bem que eu converso com professores e eles estão falando que os filhos vão para casa e aprendem maus modos. Não sei se vocês sabiam disso, né? Pasmem, né? Pasmem, mas os professores estão reclamando quando as crianças vão para a escola nas férias, né?
saiu para casa nas férias. Aí passam as férias em casa e voltam os monstrinhos. Aí na escola tem que botar a regra, tem que ensinar tudo de novo. Ele só aprendeu tudo. Esse é o contrário. Eu pensei que era o contrário. Eu até falei para uma professora uma vez. Quando eles vão para casa, eles vão para casa e depois eles voltam de lá bem arrumadinhos. Não, é o contrário. Então os pais estão mandando as crianças para aprenderem bons modos na escola? Mas a escola é para ensinar matemática, história, geografia, língua portuguesa, mas bons modos, infelizmente, é essa inversão, essa incoerência, essa falta de paramentos, falta de princípios, falta de critérios claros, bem definidos. Porque, olha, querido, é muito trabalho construir uma casa. A família é o terceiro lugar mais perigoso? Meu Deus, ninguém vai protestar contra isso? Não, querido. A família tem que ser o lugar mais seguro. Tem que ser o porto seguro, tem que ser unido e aconchego, tem que ser ali o espaço onde a criança vai se preparar para enfrentar a vida e enfrentar a vida lá fora. O mundo o nosso filho falou. Aí eu falei, não, mas aquele lugar tem palavrão lá. O Abner falou, pai, é só aqui em casa que não falo. Ei, eu estava inocente, sabe? Ele falou, não, é só aqui em casa. Isso aí. Amém, queridos? Então, a nossa fala de hoje é esse beabá. A coisa mais simples e básica, fundamental. Cavar e retirar sempre a nossa humanidade para que ela não seja o ponto de apoio da casa que nós estamos construindo, que envolve o marido, a mulher, os filhos, os noras, genros, netos que virão pela frente. A sociedade depende disso, a igreja também. A igreja vai colaborar muito com isso, mas olha, queridos, a igreja vai ganhar muito. A igreja vai ganhar muito com casais sólidos, casais bem fundamentados. Família vai ganhar muito com isso. Os filhos vão ganhar muito com casais que têm base em Jesus e que têm bons princípios, bons critérios, colocando uma cerca em volta, um parapeito de proteção para que ninguém escorregue naquilo que foi mal estabelecido ou mal definido na nossa vida. A Isabel está falando que é mais importante hoje com tudo que o mundo, porque está numa efervescência. As coisas são muito mais rápidas. Eu não gosto de falar que o mundo era melhor antes, porque o mundo nunca prestou mesmo, né? Mas a coisa agora está muito mais rápida, muito mais acelerada, tudo muito, muito rápido. E então, o que vai proteger? O que nós estamos construindo para proteger, para oferecer para os nossos filhos? E aí, concluindo, para a sociedade que nós vivemos. Porque se você vai lá na escola não sei se vocês têm esse hábito, né? Tem filhos na escola, você frequenta lá, o marido e a mulher vão lá, os pais vão lá na escola com os seus filhos. É muito importante. Vai lá. Nós frequentamos, só não fomos para a faculdade, porque aí ia dar problema. Mas nós frequentamos lá a escola. Fomos lá. Eu fiz horta lá na escola. Eu plantei árvore. Eu só não pintei lá porque não pode. Mas eu estava lá. Um dia estava numa reunião da 7ª série, era a turma da Binga. E os professores reclamando lá. Essa sala está perdida. Essa sala só fala. Tá.
e todo mundo reclamando, e o professor atrás do outro, e eu estava lá, pais e alunos. Eu me levantei lá e falei, com licença, posso orar por essa turma? Professor, pode. Comecei a orar, as crianças começaram a chorar. A Abigail falou, pai, mudou a sala. Mudou. Uma menina falou para a Abigail, olha, quando seu pai estava orando, eu senti um negócio, mudou a sala. Eu estava lá. A Isabel foi lá na 8ª série, onde estava a turma do Abner, da Andréia e a turma. E os professores reclamando. O Abner, aquele que nunca falava, na sala de aula, desde o prezinho, a professora, na reunião de professor, falava, o Abner é inteligente, ele tem muito para contribuir, mas ele não abre a boca, ele não fala. Quando foi na 8ª série, chegamos lá, a professora falando, olha, essa sala está perdida, até o Abner está falando. Aí o que fez a Isabel? Combinou com mais uma mãe e falou, nós vamos vir aqui assistir a aula. Nós vamos assistir a aula. Pronto. Os alunos falaram, não queremos mãe aqui. Não queremos, não, vamos ficar bonzinho, acabou a conversa. Concluindo, queridos, acho que dá para a gente levar para casa, é uma lição de casa, né, que é falando bastante de escola, que é de o casal conversar e ver como é que como é que estão, né, as bases dessa preciosa casa que vocês ainda estão construindo, porque essa casa não termina assim, não. Como é que estão as bases? Até que ponto o Senhor Jesus é o Senhor? Que é o versículo anterior ao primeiro que eu li. O primeiro versículo que nós lemos, Jesus está falando de ouvir e pôr em prática. Mas o versículo anterior ele diz, por que me chamam, por que me dizem Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Então, vamos pôr em prática, vamos passar o gabarito da palavra de Deus, vamos ver como é que anda a nossa vida pessoal e depois a nossa vida conjugal, e aí nós vamos também chegar na vida familiar. Como é que, até que ponto a nossa solidez, né, como estou vendo aqui um casal separado aqui, ali tem outro lá, até que ponto esse casal realmente está junto, do ponto de vista dos seus filhos, até que ponto nós estamos coesos e coerentes com tudo aquilo que a gente fala para os outros, e vive ou não, tá bem? Vamos ver como estão os parapeitos da nossa casa, para que os nossos filhos não corram risco, e não só os nossos filhos. Quem quer que seja que passe por nossa vida, pessoas passam por nossa vida, viu? Eu sei, porque eu olho para trás e vejo quão importante foram pessoas que passaram pela minha vida, ou que eu estive de uma forma ou de outra recebendo da sombra daquele casal. Quantos casais, quantas pessoas que foram assim fundamento para mim, foram motivo, foram baliza. Assim também nós, como pessoa, mas aquilo mais importante para hoje é como casal. Aliás, quem casou, esquece de você sozinho. Não acontece mais nada. Sozinho você não é nada. É você e sua esposa, é você e o seu esposo. E essa construção, esse edifício, é isso, esse navio, é isso aí que aqueles que estão à sua volta, eu acho muito importante, porque não vivemos por acaso, sempre falamos disso, não é? Que Deus tem um propósito para as nossas vidas e que nós estamos chamados para vivermos dentro desse propósito. Então, parar, analisar, checar. A Bíblia tem aquele princípio lá das redes, né? Isabel gosta muito de consertar as redes entre marido e mulher, as redes entre os filhos. Muitas vezes a Isabel que cuidava disso, sentava com eles lá debaixo da árvore, falava, vem cá, vamos consertar as redes aqui. Era choro para tudo quanto é lado e depois está todo mundo feliz.
Vamos ver onde é que o peixe está escapando, né? Vamos dizer assim. Vamos ver onde é que o barco está quase fazendo água, onde é que está havendo alguma fissura, alguma falha. E se os parapeitos estão bem definidos, para que ninguém alegue que não viu. Amém?